A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a toda a sua família e a sua vida, que Deus te faça prosperar e te dê saúde, e te dê a paz. Nós estamos reunidos mais uma vez para falar desse importante e sincero assunto, o mais puro assunto da Bíblia, porque isso trata-se da palavra de Deus. Mandamentos é a palavra de Deus, mandamento é o caráter de Deus, mandamento é o verbo encarnado, é a palavra, é a profecia, é Jesus de Nazaré. Então, nós estamos falando de tudo isso, que começou lá na glória, não começou no Éden, não começou com os filhos de Israel, foi determinado para eles seguirem. Por quê? Porque as nações já tinham se estendido sobre a terra, Deus já tinha destruído um povo com o dilúvio, já tinha destruído Sodoma e Gomorra. Então Deus escolheu para si uma nação, para ser exemplo e simbolizar a igreja, a Sião de Deus, para simbolizar a igreja primitiva, para simbolizar o povo de Deus que haveria de ser escolhido para servir a Ele na terra. E a vinda do Messias, a vinda de Cristo através desse povo. Como de fato aconteceu, Jesus é o leão da tribo de Judá e dessa tribo ele veio a Israel e a todos nós. Israel negou e nós nos achegamos a ele. Então, o povo de Israel, como Satanás e seus demônios, como Adão e seus filhos, como toda a raça humana, quebrou os mandamentos do Senhor. Primeiro a quebrar, Satanás lá na glória, quis ser para si mesmo Deus, e não amou a Deus sobre todas as coisas, e nem ao seu próximo como a si mesmo, como ele mesmo. Quem poderia ser o próximo dele? Quem poderia ser o próximo dele eram os demônios, que hoje, os anjos, que hoje eram demônios, que ele regia coral diante de Deus, que ele orquestrava diante de Deus louvores, sendo ele um querubim. Então ele se exaltou, quebrou esse mandamento e Cristo o atirou de cima a baixo, aqui, nesse grande abismo que era essa terra sem forma e vazia. Com a construção desse planeta, ou melhor, com a vinda dos astros, do sol, da lua, das estrelas e de toda a vegetação e o ser humano, Satanás achou oportunidade de lutar contra Deus outra vez. E lutou através do homem, atingindo o homem. Como ele havia quebrado o mandamento, ele quebra, faz com que o homem também quebre o mandamento. Adão recebeu ordem de Deus: não coma do fruto da árvore da vida. É mandamento, meu querido. Dizer para você, não coma desse fruto, e dizer para você, não adultere, dá na mesma. Adulterou, quebrou. Comeu do fruto, quebrou. Dá tudo a mesma coisa. Então, quando Deus diz para Satanás, ou melhor, quando Deus diz para o Adão, não coma do fruto, Deus estava dizendo para o Adão, não me desobedeça, não tenha outros deuses, não queira ser servo de outro que não sou eu. E por consequência, Adão passou a ser servo do diabo. Por quê? Porque quando Deus percebe, quando Deus vê a queda do homem, o que Deus fala para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Tudo recebeu vida em Adão. Tudo era puro em Adão, até que o Adão caiu. Com a queda do Adão, tudo se tornou impuro. O sol, a lua, as estrelas, os astros, meteoríticos, os meteoros, tudo isso passou a ser impuro. A terra, as águas, os peixes do mar, os animais do campo, as aves dos céus,
tudo passou a ser impuro por causa do Adão. Impuro no que diz respeito ao pecado do Adão. O Adão pecou, tudo isso foi contaminado com o pecado dele. Não que os animais tenham pecado, que as aves tenham pecado, que os répteis tenham pecado, não que as árvores tenham pecado, não, elas não têm pecado. Mas porque a terra se tornou maldita por causa do Adão, todas elas, todos esses seres que respirou através do fôlego de vida, quando Deus dá para o Adão, todos ele recebeu, por conta disso, tudo isso ficou à mercê do pecado. Tudo isso faz parte do pecado. E um pecado que hoje predomina na terra, que os homens cometem e que está trazendo toda a ruína na terra hoje, é a devastação da natureza, ou melhor, do planeta. Da natureza, não. A terra não tem uma natureza particular, o campo não tem uma natureza particular, como se chama, como se diz aí o mundo, a ciência e a astrologia, todos aqueles que estudam sobre isso, diz a mãe natureza. Não existe uma mãe natureza que rege o planeta. Não existe uma mãe d'água. Não existe, como a turma diz. Não existe nada disso. A natureza que existe nos seres viventes de toda a existência desse planeta chama-se fôlego de vida dado por Deus através do Adão e de todos os seres viventes. Quando Deus sopra nas narinas do homem, que ele diz para as aves, para todos os seres da terra, haja vida, ali houve a vida junto com Adão, depois do Adão. O primeiro foi o homem. Então, essa vida que passou a ser contaminada. Então, essa natureza que nós chamamos de natureza, isso chama-se natural de Deus. Tudo com Deus é natural. A terra foi feita naturalmente, as aves, os peixes, os animais do campo têm o seu natural, que é o natural de Deus. Mas esse natural de Deus, que é a natureza divina, que é o poder da criação divina, isso está saindo fora do normal. Por quê? Porque os homens desobedeceram a Deus, quebrou os mandamentos e não quer obediência a Deus. Então você prega agora, eu estou pregando agora, você pode perguntar, você prega agora para que eles obedeçam? E se eles voltar a obedecer e a servir a Deus e a aplicar os mandamentos, Deus para com que não tem mais jeito. Não para com nada. A única coisa que vai acontecer é que tu salva a tua alma. Porque se tu não ensinar, pregar, viu religião, pregadores de todas as áreas, se tu não ensinar ao povo, pregar, tu não pregar e ensinar o povo para que ele siga a obediência e sirva a Deus, tu vai perecer. E eles vão perecer junto contigo. Mas dizer que vai mudar o planeta, que o planeta vai voltar a ser um paraíso, não vai nada disso mais. Não existe mais isso. Está determinado, no fim do 6º milênio, a destruição deste planeta. Veio a destruição no tempo do Noé, veio a destruição não para o planeta Terra. A Terra não foi destruída. A Terra sofreu sérias catástrofes por causa das águas. A Terra perdeu toda a sua vegetação que estava em cima dela por causa das águas. Mas a terra continua a existir. Salvou Deus os que estavam na arca. Por quê? Porque Deus determinou 6 dias trabalhará e o 7º descansa. O 7º dia, o 7º selo, que é o 7º milênio da humanidade, que é o 7º ano de trabalho de Deus, que é 1 milênio na Nova Jerusalém. Terminou o 6º milênio, entrou o 7º milênio, que já está entrando o 7º milênio. Nós já temos acontecimento do 7º milênio na Terra hoje. Quando tudo isso acontecer, esse planeta, essa Terra será destruída. A água não destruiu. Por que não destruiu a Terra? Porque a Terra não vai ser destruída com água. A água não destrói a Terra. Quem destrói a Terra
é o fogo. Então o fogo virá em breve para destruir todo esse planeta Terra. Está chegando já os dias. Está se aproximando. Vocês não olham para o que Deus falou com Noé? Vocês não olham para o que Deus falou no seu sermão profético através do seu Filho Jesus Cristo, ensinando aos seus apóstolos? Vocês não olham para o que falou o profeta Daniel, os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Malaquias, Miqueias, todos esses profetas? Vocês não olham o que Deus falou para vocês tirar a conclusão certa do que está acontecendo agora? E aí vocês acham que o mundo vai continuar, como Pedro disse, que eles pensam que vai continuar. Vai continuar até completar o 6º milênio. Completou o 6º milênio, que já está chegando o tempo, tudo será destruído. Toda a devastação da terra. E a destruição da terra hoje chama-se desobediência dos homens. Deus tentou de todas as formas. Deus trouxe tudo para fazer com que o homem obedecesse. Trouxe o dilúvio, diminuiu os anos de vida, para que diminuísse o pecado do homem. Deus foi fazendo de tudo para que os homens pudessem obedecer. Aplicou os mandamentos diretamente em uma nação que ele escolheu, que foi o filho de Israel. Eles quebraram o mandamento. Veio Jesus aplicando os mandamentos outra vez. Mas o que a igreja primitiva e a igreja que se diz evangélica hoje faz e o catolicismo romano? Diz que não tem mais mandamento. Fariseus malignos. Gente ruim e perversa. Que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Sei que depois da minha partida surgirão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas, mentirosas, para enganar, se possível fora, os escolhidos, para enganar todos, para levar os apóstolos após si, os discípulos após si. E o que aconteceu? Capítulo 18 de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Hoje, o Apocalipse é uma novela. Hoje, Gênesis é uma novela. Hoje, Jesus é uma novela. Tudo isso é novela, mas seus fariseus malignos, que ouvem isso e que aceitam isso, vocês não saberão o preço que vocês têm para pagar. Vocês verão em breve. Por causa de vocês e por causa do pecado de todos nós, essa ruína toda está na terra. Eu vou ler para você aqui, que é o 10º mandamento, não cobiçarás. Está em Êxodo, capítulo de número 20, e do verso 17 para frente, quando Deus disse para Moisés ensinar os filhos de Israel e dizer para eles. Êxodo, capítulo 20, que Deus disse para Moisés: Moisés, é a minha lei, é os meus mandamentos, entrando e saindo em qualquer lugar, obedeça isto, porque se não se obedecerem, a ruína virá sobre todos vocês. Versículo 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então Jesus diz aqui: não cobiçarás. A destruição da terra hoje, a maior parte se aplica nesta cobiça. E essa cobiça não é para qualquer um, é para todos. Mas quem mais vive em cima dessa cobiça é a igreja, e a política e a religião por toda parte. Os homens viraram a cabeça do ser humano, dos menos favorecidos, para que eles se envolvessem nas ideias deles, na conversa deles, e passasse a ser servo deles. Veja você que nós tivemos e que nós temos uma igreja que idolatrou um homem por 4 anos, o presidente que saiu, foi idolatrado por 4 anos, chamado de Pinto, por toda a igreja. Agora entrou um outro aí, que a única coisa que sabe fazer é enfiar a espada nos mais pobres. É aproveitar. E você vê as grandes elites dentro das igrejas pegar a palavra de Deus e se misturar com tudo isso, e vocês dentro dessas igrejas defendendo pessoas como essas.
É um absurdo. Existem pessoas que defendem determinadas práticas. O camarada defende que Gênesis é uma boa, ser uma novela. É uma boa o nome de Jesus ser uma novela. O Apocalipse. Por quê? Porque o povo lê a Bíblia. Doutores, e até gente de outra igreja. Já disse, vi um doutor que é de uma outra igreja aí, e que entrou nessa igreja, que faz a novela só para ganhar dinheiro, para defender a causa dessa igreja. É um criminoso, espiritualmente falando. Um mentiroso, um falso profeta, tanto o tal doutor, quanto esses que faz isso. E nós somos abraçados a isso. O povo abraça todos eles. O povo abraça o político como se ele fosse um Deus. Ele abraça o deputado, ele abraça o senador, o vereador, o ministro, o presidente. Queridos, abra os olhos de vocês. Ora por essa gente que Deus mandou orar. Mas essa gente nunca vai querer o bem teu. Eles fingem querer. Olha esse acontecimento. Olha para o que está acontecendo. Você que é aposentado, você que é pobre, você que é da favela, você que é de tudo isso. A favela hoje, que é um ponto de inspiração para a nação, principalmente do Brasil. Hoje uma favela, ela arrecada aí para o governo mais de 180 bilhões. E quem é a favela hoje? É os mais discriminados. E os aposentados, quem são? São quem criou a nação. Quem sustenta a nação. É quem sustenta através de um INSS, que deveria ser deles, mas não é deles, é do político. É onde eles mais sugam em cima dessa gente. E você idolatrando essa gente, e você abraçando essa gente, foi o que o Adão fez. Deixou de adorar a Deus para ouvir a voz do diabo, e essa desgraça está na terra hoje. Cristo veio, trouxe os mandamentos. E eles estão dizendo que Cristo tirou os mandamentos e tu gosta disso. Tu vai perecer, por isso a ruína já está aí. O fim já está aí. Daniel, ou melhor, Deus disse para Moisés, não cobiça. Avisa para não cobiçar. Porque se quebrar os meus mandamentos, eu acabo com vocês. Veja Deuteronômio capítulo 20, só para você ter uma ideia do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deuteronômio 20, capítulo de número, ou melhor, Deuteronômio 28, 1. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Aqui você tem as bênçãos do versículo 12, do versículo 3 até o versículo de número 14. No versículo de número 14 ele diz: não te desviando nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. Como é que vocês idolatrou um homem por 4 anos, hein? Mito, mito, mito. Deus do céu. Onde estão esses pastores que não ensinam esse povo? Agora dá uma olhada no que está acontecendo aqui com o planeta, do que vai acontecer com o planeta. Eu não estou falando sobre a volta de Cristo, sobre a devastação, a destruição, o que já aconteceu, as ruínas, as desgraças, as pestes que já aconteceu, que vai acontecer e que vai dobrar, e que vai acontecer, que está acontecendo. Eu não estou falando ainda, só estou te dando exemplo porque tu quebra os mandamentos. E a quebra de mandamento está toda essa desgraça na terra. Versículo de número 21 de Deuteronômio, capítulo de número 28. Olha aqui. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra, a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica e com a febre, com a inflamação, com o calor ardente,
com a secura, com o crestamento e com a ferrugem, isto te perseguirá até que pereça. Olha o que Deus está fazendo aqui, está dizendo aqui: pestilência, tuberculose, tumores, tudo isso está aqui, a pestilência. Olha a secura. Como é que está a terra, irmãos? Como é que está o calor agora? Isso é só um comecinho, viu? Vocês estão brincando com Deus. Estão brincando com o evangelho, seus crentes bobalhão, que está seguindo esses mentirosos aí. Estamos salvos nada. Todos perdidos dentro da igreja. Porque quer viver uma vida absoluta e achando que é assim que se vive, de oba-oba, de gospel, de shows, de eventos. Vocês estão enganados, vocês não sabem o que é o Cristo verdadeiro. Ele vai baixar a mão, e está começando, e é sobre vocês, que recebeu o nome de filho de Deus. Vocês não receberam? Então se cuidem para servir e obedecer. Ele diz aqui, pestilência. Então você vê as reportagens sobre esse mínimo calorzinho que está aí agora, que é só uma sombra, que é só um reflexozinho daquilo que vai acontecer. Não vou falar sobre isso 7 vezes mais que vai acontecer, não vou falar de pragas que vai vir, que vai consumir o homem assim perante os olhos de todo mundo, como se fosse jogasse um sal em uma lesma e ela fosse derretendo. As pragas que está aí para acontecer sobre a vida do homem. Se tu é de Deus, tu vai ver o salmista, o Salmo de 91 sendo aprovado diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu vai ver isso acontecer. Se tu for de Deus, mas se tu não for de Deus, primeira praga vem a ti. Depois, aos ímpios. Ele está dizendo aqui, o calor. Então você vê aí o que eles estão falando. Que essa onda de calor, queridos, não é onda de calor simplesmente, não. Eles falam que é uma onda, que é um efeito daqui. Vai lá o apresentador da Globo, vai lá o apresentador da Record, vai lá de todas as televisões e diz por causa do efeito estufa, por causa disso, por causa daquilo, isso está acontecendo, é assim, assado, é nada. Tudo isso está acontecendo por uma coisa chamada desobediência a Deus, quebra de mandamento. O homem é esse fiel instrumento do negativismo contra Deus para que isso aconteça. O homem é o fiel destruidor contra Deus para que isso aconteça, contra ele mesmo. Por isso essa destruição está vindo. Por isso tudo isso está acontecendo. Quebrou os mandamentos, a cobiça não deixa o homem obedecer, pois vai morrer em suas cobiças, e a desgraça, a lepra, a febre, a miséria, a doença, tudo vai atingir. Está tudo a caminho, está chegando. Segundo eles, ninguém é capaz de ir na televisão. Os apresentadores, quando vão lá, como é que vai ser o clima amanhã, como é que vai ser hoje, vai ser assim, vai ser assado. Irmãos, olha, não estranhe, escuta o que eu estou te dizendo biblicamente. Você chegar num dia qualquer da semana e meio-dia você ouvir os jornais dizer e você sentir na sua pele o calor ardente de 45, 50 graus. E quando for à noite, você vê a temperatura cair para 10 graus, para 5 graus. Não se estranhe. Ah, mas isso é por causa... Não é nada disso. Faz parte, mas isso é a mão de Deus operando para ver se tu abre os olhos, para ver se os apresentadores, os da tecnologia, os da ciência, os meteorologistas, vêm a dizer, só pode ser castigo de Deus. Só pode ser Deus fazendo. Não pode ser diferente, não tem como ser outra coisa. Para ver se eles abrem a mente deles e reconheçam isso, mas eles não vão reconhecer nunca. A ciência vai sempre procurar o seu meio de dizer, é por isso, 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 e nunca vai dizer,
é porque o homem pecou, é porque o homem quebrou o mandamento, Deus vigiou o mal sobre eles. Eles nunca vão fazer isso. Isso pode acontecer, mas é claro que pode acontecer. Em pleno janeiro e fevereiro, ali nos dias mais quentes, você vai ver, você pode não, você vai ver. Realidade, você vai ver temperatura no dia chegando a 45 graus e à noite cair para 5 graus. Você vai ver isso. Não tem saída. Olha aqui, ó. A ciência agora, os homens da medicina, eles dizem que por causa do calor que está aí, vai aumentando os insetos que picam, que causam doenças, que causam enfermidade, que causam infecções, que causam inflamações. Tudo está aqui, ó. Está tudo aqui, ó. A quebra de mandamentos, a cobiça. Tudo está aqui. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo de número 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Olha que coisa terrível. Eu vou ler isso aqui, nessa Bíblia aqui, ó, que é a nova versão internacional. Eu vou ler aqui nessa Bíblia, o versículo de número 21. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra, em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres, inflamações. Olha aí, ó. Febres, inflamações. Hoje tem de tudo. Tem de tudo. Aí ele diz aqui, ó. O versículo de número, eu estou lendo 21, o 22. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres, inflamações, calor. Como é que está o tempo? Isso era lá para Israel, não era? Seus mentirosos, enganadores, falsos profetas, fariseus, cegos, mentirosos. Era lá para Israel, não era? Nem sei quem é Israel, o que é Israel. Sou brasileiro, baiano, rei lá do Nordeste, com muito orgulho, filho de baiano, e o calor está em cima de mim, devastando. Não era só para eles? Não era só para quem entrou na terra prometida, seus mentirosos enganadores? O que está acontecendo aí? Tu não tem calor, né? Então tu não está no planeta. Tu está no planeta Terra, o teólogo. Ei, você da Paz e Vida, você da Universal, você da Renascer, você da Batista, vocês das Assembleias, vocês da Católica, vocês estão no planeta Terra? Onde é que vocês estão? Se era só para eles, onde é que vocês estão? Que planeta vocês estão vivendo? Porque o planeta Terra está assolando de tudo isso. Onde é que vocês estão vivendo? Tenho nojo de vocês, dos ensinamentos de vocês, me dá nojo. Eu, pobre pecador aqui, que não sei nem ler, mas tenho nojo do ensinamento de vocês quando eu vejo isso aqui. Pergunta para Jesus, se ele não vomita vocês todo dia. Aí ele diz aqui, ó. Febre, inflamações, com calor, abrasador e seca. Ô, irmãos, como é que vocês ainda têm coragem de dizer que os mandamentos não funcionam mais, irmãos? Como é que está o planeta? Como é que está o Brasil? Calor abrasador, porque tu quebrou o mandamento
os mandamentos do Senhor, como ele diz aqui, 28, se obedecer os meus mandamentos. Mas se não obedecer, está aqui, se não obedecer, todas essas pragas virão a ti. E aqui estão elas. Olha aí, aqui estão elas. Seca, com ferrugem. Olha quanta coisa terrível que o Senhor diz que vai. Calor abrasador, seca, com ferrugem e mofo. Olha aí, tudo que você pôr a mão, que você colocar a mão, vai mofar, está tudo acabando, está tudo destruindo. Assim está o planeta. Inventa uma coisa ali, inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa de lá, não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. É a destruição, é a desobediência. Aí ele diz aqui, calor abrasador, seca, com ferrugem, o mofo que os infestarão, até que morra. Vai sofrer, 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 até morrer. Não quer obedecer? O 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze. Não tem chuva. Quando ela vem, vai a defesa civil, vai os homens da M, que cuida dele do Paulo, que cuida da Sabesp, que cuida disso, que cuida daquilo, para fazer isso, para prevenir isso, não previne de nada. Só rouba. Está nem preocupado. A chuva vem, devassa, derruba, morre quem tem para morrer, e acabou. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo. Ninguém quer prevenir ninguém, irmãos. Quando eles vão fazer essas coisas, dizendo que é para defender, está defendendo o que é deles. Não tem nada a ver. 23. Os céus sobre a sua cabeça virarão bronze. O chão debaixo de vós, como ferro, não dá nada. Não produz. Está chegando o dia. Ainda está tendo alguma coisa. Não brinque com esse Deus, viu, queridos? Não brinque. Vai na ideia dos políticos, desses pastores, que colocou a igreja na política, e todos eles, essa religião está aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Não acorda e vem para Cristo logo, e vocês verão. Aí ele diz aqui, debaixo de vós, com ferro, na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Olha aí, olha aí que profecia. A chuva como pó. Ou seja, em vez dela produzir, ela cair na terra e fazer produzir, ela cai e faz matar. A plantação. A ceroja já foi. A temporã não tem. Está vindo para destruir como tempestades. Em vez dela regrar a terra, ela devasta. Por causa da desobediência. Mas não é isso que está acontecendo? Não é isso que vai acontecer? Não é isso que já está acontecendo, irmãos? E vocês dizendo que o mandamento acabou. Tudo isso tem um certo. Desobediência aos mandamentos. Está escrito. Não adianta espernear, falar contra mim e dizer o que vocês quiserem dizer. Pode falar o que vocês quiserem. Quebra de mandamento. O espelho está aí. O mundo está vendo. Vocês estão sentindo. Vocês estão suportando isso. Vocês estão sofrendo tudo isso. Está tudo aí. E ainda os pregadores, isso é para isso, é para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E vocês não abrem os olhos para dizer, não, Senhor. Realmente a Bíblia tem razão. E aí você vai para aquelas que pregam, como eu vejo aí, a Bíblia não tem mais engajamentos. Irmão, uma pessoa
que está pregando o Evangelho, que diz que prega o Evangelho, e está dizendo que a Bíblia não traz engajamento, para ela ensinar que o que traz engajamento é profecias, é promessas, é isso e aquilo, para o povo abraçar, a moça está dizendo, o moço está dizendo, o pastor está dizendo, o apóstolo está dizendo, quem está falando isso está dizendo, que a obra dele é diabólica e não de Deus, que não pertence a obra dele não pertence a Deus. Ele está confessando para vocês, eu não estou fazendo obra para Deus, eu estou fazendo obra para mim e para o diabo, e vocês estão abraçando. Por quê? Porque Jesus disse, seja vocês sim, sim, ou não, não. Se passar disso, a procedência é maligna. Se você diz que a Bíblia não tem engajamento para o povo obedecer e para o povo ouvir a pregação, e o povo se achegar a Cristo, se achegar à obra, então a tua obra é maligna, ela está confessando, ele está confessando e tu está abraçando. Pessoa que diz que a Bíblia não tem engajamento para o serviço de Deus, essa pessoa é maligna. Essa obra é maligna. Não pertence a Deus, querido. Fala o que quiser. Eu nem me preocupo com o que você disse. Vai falar com Deus. Ele mandou pregar. Estou pregando. Vai falar com ele. Versículo 25 ele diz, o 24. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerá do céu até que vos seja destruído. Morrer de fome. Quem? O homem que hoje tem, quem é? Não sei, mas o homem que hoje tem aí uma fortuna de 200 bilhões de euros, de dólar, vai morrer de fome. Aqui, ó. Quem faz produzir o grão e a semente, o pão é Deus sobre a terra. Mas a chuva que vai cair sobre toda ela não é para produzir, é para destruir. Destruiu que o sol, até que o fogo vem, queima tudo e destrói tudo. É isso que vai acontecer. Está chegando o dia. Versículo de número 25. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. O que a nação de Israel foi, é o que a igreja vai ser, é o que a igreja está sendo. Aí ele diz aqui, ó, os seus cadáveres servirão de alimentos para todas as aves dos céus e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito. Está vindo, hein? Vai brincando com esse Deus. E com tumores, feridas purulentas, ou melhor, purulentas, e sarnas. Tudo está acontecendo na terra. O câncer, os tumores, está aí. Está aqui. Ó. Por quê? Males dos quais vocês não poderão curar-se. Está aí. Não tem remédio. Mas que já tem e que está vindo, que está chegando. O Senhor os afligirá com loucuras, cegueiras e confusão mental. O povo vão virar zumbi na terra. Ó, tudo pinel, é o que vai acontecer como zumbi no meio da terra. Distúrbios mentais é o que já não está faltando, já está tendo aí.
confusão na mente. Tudo já está acontecendo aí, gente. Estou mentindo? Olha a Bíblia falando e olha o que está acontecendo com a sociedade. Vê se eu estou mentindo. Quando você vê o ser humano virar zumbi pela terra. É o que vai acontecer. O que significa isso? Quebrou os 10 mandamentos do Senhor. E não quer obedecer. Continuaremos no próximo vídeo. Ora comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela Tua palavra, por tudo. Estou aqui para pregar, Jesus. É o meu orgulho. É a minha alegria. Passo por tudo isso com vida e te servindo se obedecer. Porque aqui não tem um bom que já está salvo, garantidão, não. Aqui não tem uma estrela que brilha, não. Aqui tem um pecador que está pregando e lutando pela salvação através da obediência. E dizendo a todos que se não obedecer e não servir, se não ensinar e não pregar, vão perecer. E a vergonha será terrível. Por isso, Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida em tuas mãos e me dá sabedoria. Socorre aqueles que são menos favorecidos e faz que a chuva caia e que o calor que aí está, que é promessa tua, possa continuar e o Senhor possa multiplicar, dobrar. Normal, Senhor, normal. Só que possamos suportar. Dá-nos a graça para suportar, para passar por ele, para vencer, para resistir e ser vencedor. Mas eles têm que vir, mas isso tem que acontecer, calor e frio, esse descontrole, essas tempestades, esses maremotos, esses terremotos, essas pestes, essas doenças, essas inflamações, tudo isso tem que acontecer. Manda, Jesus, deixa acontecer. Mas se achou graça diante de nós, nos ajuda a passar por tudo isso com vida, para te servir, para te adorar, te louvar, te exaltar e alertar. Obedeça os mandamentos, senão a vergonha maior será no fogo. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Tenho que falar assim, tenho que pregar assim, porque é o que a Bíblia diz. Eu não posso sair dessa meta. Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para exortar. É um dom que Deus me deu. E Deus me chamou para, além de pregar, fazer o que é mais importante, que é viver. É o que eu mais luto no meu dia a dia. Eu te agradeço por estar ouvindo o canal, por estar ouvindo a palavra e que você continue a ouvir. E a ti, ó Deus, honra e glória, hoje para todo sempre em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Que Deus te abençoe até o nosso próximo vídeo. Amém.